Bia Gouveia, trabalho com formação de professores alfabetizadores e hoje vim na escola Anacleto Campanella realizar uma atividade de leitura escrita com um grupo de primeiro ano. Oi? Nossa, vieram todos, Rosângela? Sim, que bom! Na sala de aula, a gente sempre tem o imperativo da diversidade de saberes. Em qualquer ano escolar, em um grupo, você tem competências diferentes, momentos da aprendizagem diferentes. Por isso, é um imperativo para o professor pensar em desafios ajustados para todos eles, né? Porque num grupo, numa sala de aula, todos precisam avançar. Então, eu vim hoje aqui fazer uma atividade com todos vocês. A Rosângela me contou que vocês estão fazendo um caderno de poemas, não é? Que poemas são esses? Da zebra, do jacaré, do peixe, do beija-flor. Então a gente vai fazer hoje uma atividade que tem a ver com os poemas que vocês estão aprendendo. Então, nesse grupo de primeiro ano, há crianças que já chegaram com uma escrita alfabética, mas também há crianças com uma escrita pré-silábica. E também um grupo de crianças que do começo do ano para cá, né, já avançaram bastante e se encontram agora num período ali silábico, de escrita silábica, algumas com valor sonoro convencional, outras sem valor sonoro convencional. Para a atividade de hoje, né, foram planejados desafios diferentes, mas todos eles voltados para a escrita. Para a parte do grupo foi pensado, o desafio era a escrita com letras móveis de um poema conhecido pelas crianças, que é o Chatice, um poema do José Paulo Paes. Olha só qual é o desafio para uma parte aqui do grupo. Vocês vão escrever esse poema usando as letras móveis. É bastante escrita, não é? Vocês vão escolher quais são as melhores letras que vocês acham para escrever jacaré. A ideia é que seja a melhor escrita para a dupla ou para o trio. E para uma outra parte do grupo, que são as crianças que já escrevem alfabeticamente, elas tinham que escrever um pequeno texto de apresentação que vai compor o livro, o caderno de poemas, que será o produto final do projeto. O que vocês vão fazer? Escrever, antes de chegar nos poemas, escrever para o leitor, que vai ser a família, né, que pode ser aqui, podem ser outros colegas da escola. Escrever por que vocês escolheram esses poemas, o que vocês gostam deles, o que tem nesse livro. O contexto dos projetos, ele é muito favorável para trabalhar com os diferentes saberes, todos cabem num projeto e ao mesmo tempo ele é compartilhado, né, pelas crianças, estão todos juntos ali na elaboração de um livro, mas cada um tem um desafio diferente e vai participar de uma forma diferente. Tem uma outra vantagem que é bom ressaltar, que o projeto, em geral, ele coloca a língua na sua função comunicativa, que é o que a gente tanto persegue, né, numa sala de aula, que é aproximar mais a versão social do conhecimento para a versão escolar. Foram planejadas atividades diferentes e também intervenções diferentes. A primeira intervenção no planejamento já é a atividade em si. Quando a gente pensa, né, numa atividade que é de escrita com letras móveis e a outra que é de próprio punho e um outro texto, já é uma intervenção. O fato de agrupar as crianças em trios, em duplas, no grupo das crianças com escrita alfabética, um grupo um pouquinho maior, também é uma outra intervenção, né? Porque há uma ideia de que os agrupamentos organizados, né, de um jeito criterioso, considerando os saberes de cada um, ele tem a vantagem de conseguir criar boas zonas de desenvolvimento proximal, né, que é um conceito que a gente usa muito importante para nós na educação, que é quando o outro potencializa em mim um conhecimento e informação. Depois dessas intervenções que são pensadas no planejamento, as intervenções na ação, durante a atividade. Nos trios, o que foi feito foi intervenções, pedir para interpretar o que escreveu. Então, nós estamos falando aqui de intervenções que têm relação com campos de reflexão que a gente pode promover.
Quando a criança tem que escrever lá os versos do poema que ela já conhece, o primeiro campo de reflexão é a escrita em si. Que letra eu vou colocar, quantas, em que ordem, já é uma primeira reflexão que ele tem que fazer. Rebeca, esse é o seu nome. Onde é que está o K do Rebeca? Onde está o K? Isso mesmo, pessoal. Aqui está o K. Então, o já, como é que é? O jacaré. A gente viu que algumas crianças escreveram jacaré, alguns grupos, com um A. E as outras meninas falaram, não, para ser já tem que ter mais de uma letra. Tem A, mas também tem o J. E o K... E o K de jacaré é o quê? Hein, Rebeca? O K, o C e o A. Quando vem a professora e pede para que ele leia o que ele escreveu, é outra reflexão, porque ele tem que justificar o que ele escreveu e ver se aquilo faz sentido à medida que ele fala e que ele lê. Vocês já terminaram? O poema todo está aqui? Chatice. Aí aqui era, vamos lá, chatice. Leia aqui chatice. Chatice. Aqui estava escrito larga quando eu saí daqui. Vocês tinham escrito larga aqui. Vê se funciona aqui, larga. Larga, leia aqui, Braga. Larga meu pé. Larga do meu pé. Isso, larga, ótimo, Pablo. Larga o meu. Aqui larga e aqui do meu pé. Pablo, o que você tinha escrito aqui que você me falou todo orgulhoso que você tinha escrito? O que era? Você se lembra do poema? Que parte que era? Lembro. É larga, volta para o seu mato. Era volta para o seu mato. Uma outra intervenção durante a ação é pegar outras escritas, né? Por exemplo, eles precisavam escrever deixa. E estava muito difícil o chá, eles não tinham nenhuma hipótese para o chá. Eu escrevi aqui uma palavra que também tem o chá. Deixa, essa palavra que eu escrevi também tem, que é caixa. Olha como é que escreve caixa. Que parte de caixa vocês acham que é o chá? Olha aqui, João, leia aqui, caixa. Onde você acha que é o chá? Onde é o chá? É o A? Só o A. É isso? Bom, então aqui, para fazer o deixa... Eu preciso de A intervenção foi recuperar a intenção comunicativa, né? Para que vai escrever esse texto? O que é um texto de apresentação? Quem é o leitor? E então elas começam a escrever uma primeira versão. Uma apresentação de um caderno de poemas é a gente conversar mesmo com o leitor. É a gente dizer para ele o que eles podem esperar daquele caderno, o que vai ter no caderno, que poemas, por que vocês escolheram poemas, não é? Para contar para quem for ler, quem for pegar o livro, lá, o caderno, e entender por que tem aqueles poemas ali escritos. Aí depois pedir para reler essa primeira versão e perguntar o que elas acharam, dá bom, acho que pode ser melhor escrito. Primeiro a gente vai ver se o jeito que está escrito é um jeito que quem for receber o caderno vai entender do que tem nesse caderno, tá bom? Então, o caderno de poemas é para gente leitura. É pra gente leitura, tá bom assim? É? Vocês concordam? Eu concordo. Eu concordo mais ou menos, porque eu acho que tá muito bom esse jeito que você começou, mas eu não tô entendendo assim, é pra gente leitura. Gente leitura existe? É pra gente ler bastante. É pra gente ler. Aí teve a intervenção também do asterisco, porque o texto precisava de uma organização ali, né? Precisava ser melhor organizado e aí naquele momento o uso do asterisco, que é um recurso que a gente usa, foi importante para que elas pudessem fazer uma revisão sem ter que fazer tudo de novo, né, que seria muito cansativo naquele momento. Como aqui está um pouco apertado para escrever, eu estou sugerindo a ela que usasse esse símbolo aqui, que parece uma estrelinha, que chama asterisco. O que a gente faz é assim, coloca um aqui e depois um outro aqui, para na hora de revisar, na hora de passar limpo, você saber que daqui vem para cá.
última revisão, uma última intervenção para esse grupo foi fazer um zoom em algumas palavras que estavam escritas de forma alfabética, no entanto, com problemas ortográficos. E em geral, há uma ideia de que a ortografia não é conteúdo do primeiro ano, mas se você tem um grupo real na sua frente, que parte dele já tem escrita alfabética e tem ainda muitos meses até o final do ano, então a decisão é de trazer a questão ortográfica para que ele possa avançar nessa reflexão sobre a escrita. Quando a gente faz uma atividade como a de hoje, em que está colocado que há propostas diferentes porque há saberes diferentes, é importante que fique subjacente a essa fala de que todos são capazes de aprender. É desse jeito que vocês vão aprender cada vez mais. É pensando, escrevendo do melhor jeito que vocês podem, com todas as letras que vocês conhecem, os nomes que vocês conhecem, assim que vocês vão aprender cada vez mais. Muito bom! Obrigada, adorei fazer essa atividade com vocês de escrita e agora todo mundo quer descansar. O que vocês acharam? Como é que vocês avaliam, o que vocês gostariam de comentar? Então, Bia, eu achei bastante positiva, né, a atividade. A princípio eles estavam ansiosos, né? Mas eu acho que foi bastante positiva. Eu gostei dos agrupamentos, eu fiquei bastante até emocionada, né, com a escrita dos alfabéticos. Então, de uma maneira geral, eu achei bastante positivo. E ficou uma expectativa do que as crianças podem produzir, né? E o que a gente viu é que elas escreveram, né, um grupinho de meninas, escreveram super bem, conseguindo coordenar o desafio, né? Porque a questão ali é que elas têm dois desafios, é coordenar a escrita alfabética, né, que são recém-alfabéticas, então tem que colocar em jogo conhecimento recém-construído, junto com a linguagem, né, a produção da linguagem, que é a produção de um texto. O fato de elas terem sido agrupadas para essa atividade, acho que foi o recurso necessário para uma produção que foi, como você disse, né, até comovente de observar. Que quando as crianças que já têm uma escrita alfabética, mas estão escrevendo um texto, parece que elas estão em alguns momentos regredindo, mas não é que elas estão regredindo, é que naquele contexto, pelo desafio, né, pela coordenação com o texto, com a produção do texto, elas em alguns momentos... Organizar o pensamento, né? Organizar o pensamento, exatamente. Então tem alguns momentos que acaba focando, se esforçando mais para um dos desafios do que para o outro, né? Mas aí é só retomar na revisão, pedir para reler, né, voltar para algumas das palavras para que elas observem a grafia e que o que está ali como um problema é algo que já é observável para ela, né? Só que no ato da produção é que é difícil coordenar. Achei interessante também na questão da produção de escrita da turminha das alfabéticas, o repertório linguístico que elas colocaram em prática, né? Então, na verbalização, tem muito a ver com o que a professora Rosângela utiliza em sala de aula, né? O porquê da poesia, né? Falou da tristeza, da emoção. Então, você vê que na escrita da apresentação apareceu essas palavras em algum momento. E a intervenção da comparação de uma palavra com a outra, para elas identificarem da questão da ortografia, que você utilizou como intervenção para elas, né? Então não foi uma sistematização, né? Foi uma reflexão em cima da escrita da palavra. Achei bem pertinente. O apoio dos nomes, né? O fato de ter todos esses nomes apropriados e bem trabalhados, isso é um recurso importantíssimo numa sala de alfabetização inicial, porque as partes, os diferentes nomes podem ajudá-los, né, a construir, a escrever outras coisas. Então, esses nomes, essas palavras estáveis que nos ajudam a subsidiar outras escritas. E tem situações em que a gente não tem no nome partes que podem ajudar. E por isso que eu fiz na hora do deixa, né, que deixa, jacaré lá do meu pé, deixa de ser chato, me deixa, eu coloquei o caixa. Mas dependendo da palavra, do que a gente precisa ali como parte de uma palavra, você pode escrever mais de uma, escrever uma pequena lista e colocar ali, né, à disposição dele para que ele procure investigue quais são as partes que ele precisa e que podem ajudar a escrever, né, determinada palavra.
O professor não é um observador do processo de aprendizagem da criança, né? Então a gente fala tanto desse processo de aprendizagem, né, de compreensão do funcionamento do sistema de escrita e que é pela criança, porque é uma aprendizagem individual, mas isso não quer dizer que o professor seja um observador, né? Quanto que a gente estava ali atuando com muita intencionalidade. É no planejamento, né, que no planejamento tem as intervenções, tem os agrupamentos, tem os materiais que a gente vai usar, disposição das crianças na sala, né? Durante a atividade, todas as perguntas que são propostas, ou mesmo só pedir para interpretar, isso tudo são ações intencionais, né, planejadas, que ajudam a criança a avançar, porque vão criando novos campos de reflexão. E a gente, como essa situação dos nomes, né, vai oferecendo informações que são muito importantes para que ele possa construir outras coisas, né? Informação subsidiando o processo de construção.